Você sabe o que é lucro presumido? Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre lucro presumido, falar as principais características desse regime tributário, mas antes disso gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e se no final você gostar do vídeo, deixe seu like. O lucro presumido é um dos regimes tributários possíveis no Brasil. Como o próprio nome diz, ele trabalha com uma alíquota de presunção sobre o teu faturamento para dizer qual que é o lucro que a empresa está apurando para que sejam calculados os impostos. Isso vale para os impostos, o imposto de renda e a contribuição social. Então, de acordo com a atividade da empresa, você tem as alíquotas de presunção que são definidas em lei. No geral, para as atividades de prestação de serviço, o percentual é de 32%. Óbvio que existem alguns casos que são exceção, como o caso de atividades hospitalares, que apesar de ser uma prestação de serviço, a alíquota de presunção é de 8%. Então vamos pegar como exemplo uma empresa que fature 150 mil no trimestre. Tá? Lembrando que para o lucro presumido sempre contado o trimestre calendário do ano. Então janeiro, fevereiro e março e assim sucessivamente. Então se a empresa faturou 150 mil no trimestre, ela faturou 50 mil por mês, tá? Considerando que as receitas foram lineares ao longo dos meses. Sobre os 150 mil no trimestre, aplica-se 32%, você vai encontrar qual que seria o teu lucro presumido. E depois desse lucro presumido, você encontra esse lucro presumido, você aplica a alíquota do percentual do imposto. Então, vamos fazer o exercício. 150 mil no trimestre, vezes 32%, a gente chega aí no número de 48 mil reais. Então, esse é o seu lucro presumido. A alíquota do imposto de renda é de 15%, tá? Então, você vai pagar e calcular 15% sobre os 48 mil. A alíquota da contribuição social é 9%. Então, você vai calcular 9% sobre os 48 mil. Uma regra que o pessoal gosta sempre de utilizar é já fazer a alíquota de presunção vezes o valor da alíquota do imposto para você já encontrar qual que é a alíquota final do que você tem que aplicar. Então você multiplica 32% vezes 15%, você encontra aí 4,80. Para contribuição social é 32% vezes 9, que dá 2,88%. Os impostos que incidem sobre o lucro presumido são imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, e para algumas atividades ISS. Eu falo para algumas atividades porque se você tem atividade de locação, não tem ISS. Para o regime de apuração do PIS e COFINS, é utilizado a apuração pelo sistema cumulativo. O que isso quer dizer? Que você não pode deduzir PIS e COFINS dos insumos que você utiliza na tua operação. As alíquotas no regime cumulativo do PIS e da COFINS são 3% para COFINS e 0,65% para o PIS. Por fim, você ainda no lucro presumido, você tem o ISS. O ISS ele varia de acordo com a atividade e de acordo com a prefeitura onde a empresa está localizada. Por lei federal, o ISS pode ir de 2% a 5%. No geral, você terá uma alíquota total de entre 13,33% e 16,33%, justamente por conta dessa variação do ISS. Outro imposto, não é um outro imposto, mas uma alíquota adicional que pode incidir na operação do lucro presumido, é quando no trimestre você ultrapassa 187.500. Ou seja, por mês aí, se você faturar acima de 62.500, você tem a alíquota adicional do imposto de renda, que ela é 3,2% do que exceder os 187.500 no trimestre. O imposto de renda adicional não é um novo imposto, mas ele é aplicado quando a empresa tem um faturamento maior do que 187.500 no trimestre. Como que a gente chega nos 187 mil? O governo diz que você precisa pagar o imposto de renda adicional para aquilo que exceder 240 mil no ano. 240 mil no ano, você dividindo por 12, chega a 20 mil reais por mês. Como o imposto é calculado trimestralmente, então você pode abater 60 mil no trimestre. Se você aplicar 32%
sobre os 187.500, você chega nos 60 mil que você pode abater no trimestre. Por isso que você só vai pagar o imposto adicional do que exceder os 187.500. Se a gente lembrar que a alíquota de presunção é 32% e que a alíquota do imposto de renda é 10%, por isso os 3,2% do que exceder 187.500 no trimestre. O lucro presumido ele é uma vantagem principalmente para as empresas que têm uma margem alta, né? No geral, prestação de serviço, você tem margens um pouco mais altas, né? Então você estar no lucro presumido pode ser uma vantagem. Se a sua margem for maior aí do que 32% do que a presunção, sem dúvida você tem que estar no lucro presumido. Agora, se a margem for inferior a 32%, já começa a ter que pensar em se estar no lucro real seria uma vantagem ou não. Mas tem que tomar atenção, nem sempre uma margem abaixo de 30% ela vai representar aí uma economia de tributos para você. Por quê? No lucro real muda o regime de apuração do PIS e da COFINS, na maioria dos casos, ele passa a ser pelo regime não cumulativo. Significa dizer o quê? Se você tem despesas e essas despesas têm PIS e COFINS, você pode se creditar do PIS e da COFINS para poder pagar. Por outro lado, as alíquotas percentuais do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, por você poder fazer dedução, elas são muito maiores. Então, é 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Então, se você é uma empresa com mão de obra intensiva e como mão de obra não gera PIS e COFINS, então você pode estar aí entrando numa zona em que precisa tomar muito cuidado para ver se o lucro presumido é melhor do que o real, porque se mão de obra, como não gera dedução de PIS e COFINS, você estaria pagando mais impostos sobre o teu faturamento de PIS e COFINS no lucro real. Então, estar no lucro presumido ainda assim pode ser uma vantagem. Outra vantagem é que sempre quando tem uma alteração na lei com relação a obrigações acessórias, ela chega, via de regra, por fases. Primeiro pega as empresas de maior porte, que estão no lucro real, depois lucro presumido e, por fim, o simples. Então, você seria impactado nas alterações de lei num segundo momento se você estiver no lucro presumido. Se você estiver no lucro real, acaba que você tem que ter a adoção quase que imediata. Um exemplo clássico são os SPEDs, né? Os SPEDs chegaram primeiro para as empresas do lucro real, depois para as empresas do lucro presumido. E agora com o E-Social, né? O E-Social primeiro será aplicado para as empresas que são do lucro real e depois para as empresas do lucro presumido. Uma outra vantagem também é com relação ao controle financeiro e organização que a empresa precisa ter. Como o imposto de renda e a contribuição social são calculados exatamente sobre o lucro real, você precisa ter maior controle financeiro dos seus gastos. Porque todo pagamento que for feito sem nota fiscal, ele sofre uma penalidade, como se você estivesse pagando 34% a mais por aquele pagamento que você efetuou sem nota fiscal. Isso no lucro real. No lucro presumido, como você presume qual é o lucro, mesmo que você tenha algum pagamento que seja efetuado sem nota fiscal, você não teria impacto na tua apuração de impostos. Agora, no lucro real, você tem. Uma vantagem também para quem está começando, o lucro presumido ele permite uma maior previsibilidade no pagamento de impostos. Então, ao passo que no lucro real, você precisa determinar qual que é o lucro para saber qual que é a tua alíquota de imposto efetiva, né? Mas no lucro presumido você já tem ali qual que é a alíquota na tua prestação de serviço, porque todos os impostos são calculados sobre o faturamento. Agora nós vamos falar a respeito das desvantagens do lucro presumido. Então, uma desvantagem do lucro presumido, justamente comparado com o real, que foi a comparação anterior, você pode estar pagando mais impostos no lucro presumido do que no lucro real. Isso dependendo da tua margem. Se a margem for muito baixa, muito provavelmente estar no lucro real seja uma vantagem. Em comparação ao Simples Nacional,
O lucro presumido traz a desvantagem de ter 5 guias de impostos para poder pagar, isso em datas diferentes, isso requer mais disciplina tua financeira para poder pagar os impostos nas datas, e lembrando que você terá impostos que são mensais e trimestrais, né? Outra desvantagem que você tem também, comparada ao Simples Nacional, é a questão de retenções, né? No lucro presumido, as empresas estão sujeitas a retenções, ao passo que no Simples Nacional as empresas não estão sujeitas à retenção de impostos. Uma outra desvantagem com relação ao Simples Nacional é que, dependendo da atividade, nas faixas iniciais, o imposto é menor. Então, você pegar uma atividade que esteja no anexo 3, no Simples Nacional, paga-se imposto a partir de 6%, e ao passo que no lucro presumido é a partir de 16,33%. Né? E ainda assim você tem atividades de cunho intelectual que o imposto é praticamente igual no início, né? Só que você tem essa vantagem de ter que uma guia contra 5 guias para pagar. É infinitamente melhor estar no Simples Nacional. Agora, uma desvantagem que eu acho assim primordial é com relação à folha de pagamento. Quando você está no lucro presumido, você tem que pagar o INSS sobre a folha de pagamento. Só que o INSS incide sobre os salários, as férias e o 13º. Isso dá aí aproximadamente uma alíquota de quase 30%, né, sobre a folha de salários. Então significa dizer que a tua equipe, né, os teus colaboradores no lucro presumido custará 30% mais. Estar no Simples Nacional vai ser melhor se você tiver aí uma equipe que está ajudando a te construir o produto, ajudando a construir a tua empresa. Bom, pessoal, hoje falamos um pouco a respeito do que é o lucro presumido, tiramos algumas dúvidas, mas se quiserem saber mais, escreva aqui para nós que nós iremos responder. E se você quer saber se o lucro presumido ele é o regime mais indicado para você, vale a pena você conversar com um contador, porque isso é uma análise que tem que ser feita levando em consideração diversos fatores, o quanto que você vai faturar, se você vai ter equipe, qual é a sua atividade, né? Existem atividades que não podem estar no Simples Nacional, então obrigatoriamente tem que estar no lucro presumido ou até no real, né? Então vale a pena conversar com um profissional de contabilidade para te auxiliar nessa decisão, né? Porque a gente acredita que é quase que uma decisão feita para você, para a sua empresa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, escreva aí nos comentários para motivar a gente a continuar fazendo esses vídeos. Assine a nossa newsletter e curta a nossa página no Facebook. Obrigado.